Um livro fantástico de Olavo de Carvalho é esse aqui. O Foro de São Paulo, a Ascensão do Comunismo Latino-Americano. É um livro que foi compilado, na verdade, reunido vários artigos que foram publicados, e Olavo ele buscou denunciar a existência do Foro de São Paulo, que era tido como a teoria da conspiração. Até em 2018, quando todo mundo já sabia que era real a sua existência, inclusive com site próprio, o Ciro Gomes ele negou a existência do Foro de São Paulo, e é uma instituição que impressionante que o Olavo de Carvalho chegou a ser perseguido, não só por essa denúncia, né? Mas todo mundo que levantasse qualquer acusação da existência do Foro de São Paulo era tentado, buscavam se desqualificar. Havia a omissão da grande mídia e depois um avanço contra as pessoas, tentando desqualificar as pessoas que denunciavam, né? E esse livro é muito interessante porque reúne então artigos e de modo sistematizado vai demonstrando a existência do Foro de São Paulo, mostrando a sua extensão na América Latina. Vocês lembram que antes havia uma relação da União Soviética com Cuba, e a União Soviética também se fez presente em diversos países da América Latina, e Cuba também passou a manter esse tipo de relacionamento. Durante o regime militar tinha umas guerrilhas armadas, né, que eram formas também de financiar o movimento comunista, como as Farc, por exemplo, que são as forças revolucionárias da Colômbia, que passaram a financiar o seu movimento através do tráfico de drogas. Aqui no Brasil nós temos vários casos de sequestro, de assalto a banco, que também eram por outros grupos guerrilheiros, e por isso o regime militar foi a forma de tentar conter essas guerrilhas que visava a tomada do poder para a instauração de uma ditadura transitória do proletariado, mas sabemos que não seria transitória e não seria do proletariado, seria governado por uma cúpula de um partido, né? Então, posteriormente, com o final da União Soviética, a queda da União Soviética, surge o Foro de São Paulo para preencher essa lacuna, vez que na verdade, desde antes já existia, né? Com base nas lições de Gramsci, havia já uma forma de revolução cultural, uma ideia de revolução permanente cultural vindo para todos os países. Nos Estados Unidos, o próprio Olavo de Carvalho denuncia isso no livro, falando de que a elite financeira, buscando o globalismo, né, que lhe gera muita renda porque tem acesso a novos mercados, e alguns por outras finalidades, até religiosas também, buscando implementar gradativamente um governo mundial. Então, era necessário enfraquecer todas as soberanias de todos os países, inclusive da maior potência do mundo, que ainda são os Estados Unidos, o grande país que mantém ali a sua soberania, mas que está enfraquecido, seja na economia, com o dólar se enfraquecendo, né, a disputa militar perante outras grandes potências. Então, existe hoje uma tendência ao próprio governo norte-americano também a seguir no caminho do globalismo. E isso, na verdade, há décadas já vinha acontecendo, e inclusive ele denuncia aqui o Conselho de Relações Estrangeiras e também o Diálogo Interamericano, que tinha relações diretas com o Foro de São Paulo, que veio a ser fundado após a queda da União Soviética em 1990. E ele vem trazendo, ele coloca links, inclusive, mostrando que existem as atas das reuniões do Foro de São Paulo, então não tinha como ser negada, e inclusive depois há diversos políticos que declaram, né? Na fundação, os fundadores principais foram Fidel Castro e o Luiz Inácio Lula da Silva, e toda a esquerda acabava se reunindo através do Foro de São Paulo, reunindo ali os seus partidos políticos de diversos países, os partidos políticos da esquerda, e eles cumpriam uma finalidade. Antigamente tinha o que? A Internacional Socialista, né? E o Foro de São Paulo ele passa a assumir um pouco esse papel voltado para a América Latina, buscando a integração regional como forma de resistir à soberania dos Estados Unidos, ao imperialismo, na verdade, dos Estados Unidos, não soberania, desculpe,
E então a própria elite dos Estados Unidos, como eu havia mencionado, apoiavam isso porque era de acordo com os seus interesses. Então havia uma união entre globalismo e comunismo, o que pode parecer estranho na primeira vista. No livro isso fica muito bem demonstrado. Em seguida, o Olavo de Carvalho ele fala do marxismo cultural, né? Marxismo como cultura, e conceitua, fazendo a distinção também com relação, não chega a ser uma religião, ele chega a falar em esoterismo até, mas não pode ser religião, até porque o marxismo ele afasta qualquer tipo de espiritualidade, né? Mas havendo então um elemento, na falta de um elemento de adoração, já que não há espiritualidade, vai se haver outros tipos de ídolo dentro do marxismo, né? Mas eu não vou falar muitos detalhes, porque aqui são só comentários para te estimular a ir ler o livro. É um livro que tem 440 páginas aproximadamente, então vale a pena ter muita informação. Ele fala sobre a desinformação e a influência da KGB, né, no presente no Brasil, conceitos de desinformação, e é muito interessante como fica claro a subserviência da mídia a isso, que na verdade a mídia passa a ser parte efetiva dessa situação toda, né? Às vezes por omissão e às vezes realmente por colaboração e por atuação de infiltração das pessoas, muitas vezes com questão financeira, a parte cultural a gente vê isso, né? Aqui no Brasil a Lei Rouanet acabou sendo um instrumento disso. Quanto maior o Estado, mais forte o Estado, ele passa a investir nisso tudo, em todos os setores da sociedade, cooptando esses setores e destruindo a identidade de qualquer povo, né? O comunismo, então, ele não trata da estatização dos meios de produção, mas sim do controle absoluto de todos os setores da vida social e, com isso, direcionamento dos comportamentos dos indivíduos. É uma aniquilação total das liberdades. Bom, mais adiante ele vai falar justamente do movimento revolucionário relacionado à nova ordem mundial, e depois, já na última parte, ele fala sobre conceitos de direita e esquerda, Estado, razão, sobre a ignorância e a importância do estudo, e até dá um direcionamento sobre livros importantes a serem estudados. Depois ele abre um grande apêndice, que são outros artigos jornalísticos publicados por ele, sobre diversos temas, né? Sobre como debater com o esquerdista, mostrando a moralidade, que para a gente acaba sendo sempre fator determinante, mas para eles normalmente não, por conta daquele capítulo que falou ali sobre marxismo como cultura. Aqui ele vai mostrar que o grande valor para ele é defender aquela posição, e então você tem que desmascarar e mostrar realmente a imoralidade daquele sujeito para poder deixar claro e aniquilá-lo em um debate. Valendo lembrar que em determinadas situações você vai ter que ter muito cuidado, porque se você apontar certas coisas, isso também pode ser usado para ser vitimizado aquela pessoa. Se você estiver num grupo, por exemplo, de amigos ou de família, você tem que ter ainda mais cuidado para não estremecer relações, e aí você vai ter que analisar e julgar caso a caso até onde vale a pena ir com essas acusações e demonstrar como aquela pessoa é moralmente baixa. E enfim, mas aí ele segue e dá diversas outras falas sobre diversos temas. É um livro muito completo, onde ele fala, na primeira parte, o foco maior é Folha de São Paulo, depois ele estende a outras questões do marxismo também. Então fica essa dica de leitura, livro importantíssimo. Talvez, não é difícil dizer isso de uma obra tão vasta do Olavo de Carvalho, mas eu fiquei pensando se esse não foi o livro mais importante do Olavo. E fica aqui uma dica, livro fundamental. Um abraço a todos, indico essa leitura.